Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica e hoje nós vamos continuar falando do assunto das drogas ilícitas. A história delas, ação e impacto social. Hoje eu vou falar da droga que eu acho que eu sempre mais gostei. Não de uso, tá, gente? Mas a que eu acho mais interessante por causa do toda a história dela e é dela ser assim o analgésico mais potente da natureza, retirado da planta, que é o ópio. Só que eu botei rastro de destruição, não é à toa. Porque desde que descobriram essa infeliz dessa linda flor, a papoula, está até hoje destruindo tudo. Que são os opioides, né, sintéticos hoje, derivados dela. Olha lá, desde a antiguidade, essa florzinha aí foi descoberta, Deus sabe como, porque é um processo bem específico, eu vou contar para vocês esse processo, que ela tinha essa ação analgésica, ao mesmo tempo era uma ação que te deixava bem drogado, caído, babando, e tirava a dor. Ou seja, tô bem. Pelo menos eles achavam, né? Porque eu, quando tomei a morfina para dor nas costas, parecia que eu ia morrer, bicho. Injetaram morfina. A dor nas costas que não passava de jeito nenhum. Foi a única vez que eu tomei. A primeira sensação é que você vai morrer. Dá um aperto no peito, parece que você não vai conseguir respirar nunca mais. Dura tipo segundos. Mas é aquela hora que você fala, são os segundos da minha morte. Diferia a codeína, que eu também tomei para dor nas costas, só que a codeína ela vai transformar em morfina, que é um fármaco que eu contei para vocês já, mas é uma quantidade muito baixa. Então, assim, ok, tira a dor, mas ela tem umas reações não muito agradáveis, pelo menos para mim. Ela tende a prender o intestino, deixar o estômago zoado, coisa assim. Então, eu não gosto da experiência, mas gosto dela. Vocês sabem como ela é obtida assim, a partir da flor, mas vocês sabem como? Vocês têm uma ideia de como? Porque não é fácil, não. Alguém teve lá uma boa ideia, até coloquei, eu sabe-se lá como, de fumar essa substância, que é bastante específica. É a seiva após a floração e queda das pétalas da planta. Então não é tipo pegar a planta lá de qualquer jeito, pegar a seiva e tudo, não, é após a floração. Você tem que pegar o negocinho, que eu vou mostrar para vocês, a seiva, secar e aí fumar. Tipo, como que chegaram nisso? Ninguém sabe. É esse negócio aqui. É a seiva da planta depois que ela floresce. E a pétala cai. Aí o cara seca isso daí, botava no cachimbo e fumava. Aí eu fico me perguntando o que... Né? Aí eu coloquei aqui que geralmente essas plantas com esse tipo de seiva branca, todo mundo fala para você assim, não encosta, não bebe, não lambe, não faz isso, né? Nem aquilo. Porque elas possuem alguma toxicidade, sabe? Elas são antibacterianas, antifúngicas, antiparasitárias, então elas têm alguma substânciazinha que é meio tóxica. Nem é tóxico muito para a gente. O da papoula é.
Já deu para ver que ela funciona com o ópio, mas, tipo, é melhor não tentar, sabe? Eu sempre digo isso porque eu fui a pessoa que mais fez besteira nesta vida, morando lá na Serra da Cantareira e comendo planta que não deveria. Era só minha mãe me levando para o hospital. E por que que... Como começou isso daí? Isso daí começou, ela é lá da Ásia e do Oriente Médio, essa florzinha. Desde a antiguidade eles já conhecem essa propriedade dela. E eles usavam ela como tanto como droga recreativa quanto como analgésico. Tá? A China, na época ela não era unificada, nem a Índia, nem nada. Isso aí nós estamos falando de um período bem lá atrás, que era Ming, Qing, etc. e tal. Eles tinham a maior produção concentrada de ópio, junto com a Índia. Então ficava ali a produção do ópio. Tá? Era o melhor remédio que eles tinham para tentar te tratar, por exemplo, fazer um procedimento médico. Te cortar ou algo assim. Só que ela não é um anestésico, é um analgésico potente. Então a pessoa acabava tomando com álcool ou algo do tipo para poder cortar, sabe? Igual o povo ia lá e se metava com a perna podre e tinha que cortar a perna fora. Na machadada. Dá-lhe álcool e ópio. Só que logo eles descobriram que era extremamente viciante. Uma vez que você começava a usar aquilo como analgésico, você ficou viciado. E era fumando mesmo. Eles não tinham outra forma ainda de uso. Aí, grande parte da população da Índia e da China já estava viciada, tá? Era o remédio. Aí, durante o período da Rota da Seda, vocês lembram disso? Rota da Seda? Lá da história? Que é a rota que liga a Europa à Ásia. Eles começaram a trazer o ópio para a Europa, e aí começou a desandar. Já estava desandando lá na Ásia, começou a desandar na Europa. Aí lá nas cortes europeias, eles não apenas fumavam ópio, isso não era uma coisa que eles achavam que era muito bonito, sabe? Quando você fumava ópio, você ia para uma casa de ópio. Que eu vou mostrar para vocês uns desenhos aqui, umas figuras depois. Que era umas casas orientais que ficavam lá na Europa, onde você era recebido por essas mulheres e alguns homens que cuidavam do ambiente. Você ia lá para fumar ópio, elas faziam massagem, etc., tal, em você, e ficavam ali cuidando de você até você acordar de novo. Até passar o efeito. Não era um prostíbulo, gente. Era isso mesmo. Era um lugar para usar droga safe. Porque eles sabiam o que fazer. Só que o povo da corte europeia não ia lá para essas casas. Era muito mal visto. Que são essas aqui, ó. A pessoa ficava assim. Ela deitava numa caminha, ou compartilhada ou não, dependendo do seu status. A pessoa ficava lá te servindo ópio, fazendo massagem, te dando água, botando velinha perfumada para você curtir a loucura. Numa boa. E ficava até o fim, até você acordar para ver se você não ia morrer, passar mal, ter um troço, sei lá. Ficavam ali cuidando de você. Aqui, ó, outro exemplo.
Só que na corte europeia, igual eu estava falando, eles decidiram começar a cheirar o ópio. Porque aquilo vinha em pedrinhas para fumar. Alguém falou assim, bom, fumar e cheirar deve dar alguma coisa parecida, né? Então vamos quebrar aí o negócio, fazer um pó. Aí eles usavam umas joias, assim, aqueles colar que abre, né? Ou pequenas coisinhas, potinho, cheio de ópio. Aí eles iam lá, davam uma cheirada no ópio, às vezes misturava no álcool, e ficavam tudo doidão. Era tipo um inferninho, essas festas. Essa foto aí é de uma escavação que teve na Europa, que é onde encontraram esses recipientes que eles guardavam os ópiozinhos das cortes. Olha que bonitinho. O que resultou? Na Europa, viciada. O Oriente Médio entrou no comércio também, mas eles têm menos papoula, bem menos papoula do que a Índia e a China. Então, não é assim tão impactante a entrada deles no mercado. Só que, tentem imaginar o maior tráfico possível da história iniciando aí. A China estava muito irritada com a Inglaterra com questões comerciais. Vocês estudaram a Guerra do Ópio? Em história? Não? Ué, é estranho. É porque é um momento muito importante da história. Eu estudei na escola. Ah, não tem história mais? Entendi. Bom, aí a Guerra do Ópio foi o seguinte. A Inglaterra ela era tipo a que mantinha o controle sobre o porto de Cantão, que é ali na China, um porto mais importante que tinha na época. Aí, porque ela colocou todos os militares dela lá e tal, e pegou aquilo, controlou e pronto, falou, acabou. E eles gostavam de seda, chá, porcelana e ópio. Isso que eles importavam lá da Índia e da China e do Oriente Médio. Só que a galera estava tão viciada na Europa e na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, a China fechou o porto e falou, eu não vou mais vender ópio para vocês por causa disso. Se vocês continuarem mantendo uma base militar no meu porto, aí a Inglaterra segurou um tempo, deu conta? Não deu. Ela largou a guerra, largou o porto para poder receber ópio de novo. Isso é para você, tipo, quem larga numa guerra uma coisa tão importante, controle de um porto, porque a galera está viciada no ópio. A China chama esse período de 100 anos de vergonha. É, porque foi quando a população dele estava mais viciada, a população da Índia estava mais viciada, virou um problema de saúde pública já. Isso aí é 1830. E eles chamam de 100 anos de vergonha. Sabe quanto que a China vendia? Em 1835, a China e a Índia, de ópio para a Europa? Vocês têm um chute? Quê? 2 milhões. Não, assim, em números de droga, de quantidade de droga. 100 quilos?
quilo, tonelada. 450 toneladas. Em 1835. A China estava enviando, a China e a Índia enviando para a Europa. Ou seja, o maior tráfico da história já estava acontecendo em 1835 com toneladas de ópio. 450 toneladas é muita droga. Hoje em dia é muito, mas numa Europa que quase não tinha tanta população assim igual tem hoje, imagine. Aí o pessoal vendo isso daí decidiu o quê? Os cientistas falaram assim, bom, já que esse negócio está aí rodando, a galera está tudo viciada, vamos ver se presta para alguma coisa. Aí eles criaram a morfina. Que é nada mais do que uma quantidade de ópio ali, um pouquinho misturada com alguns recipientes e injetável, na época. E era injetado com umas maravilhas de umas seringas de ferro não descartáveis. Aí, por isso que também, quando eu estava falando da cocaína, por que ela teve tanto impacto? Porque ela substitui o ópio nessa questão de poder fazer operações, etc. e tal, nas pessoas. Porque o ópio não dava conta. Oi? Não entendi. Alivia. Uhum. Começou assim, para aliviar a dor, para ficar drogado. Porque o ser humano, ele meio que busca essas coisas, sabe? Ele busca alívio em substâncias. Não é incomum. Aí, quando o cara vê uma dessa, ele buscou alívio para a dor e para a cabeça. Então, não é uma coisa... O uso de droga recreativo remete à história antiga, gente. Antiguidade mesmo. Só por recreação. Ainda essa vem com o bônus de você não sentir dor. Melhor ainda. Só que, até hoje, o negócio está destruindo tudo. Aí a Bayer teve a boa ideia, a excelente ideia, de lançar heroína. Igual vocês estão vendo aí. Por isso que a droga tem esse nome. A heroína como substituto não viciante da morfina, que é ópio. Ou seja, já sabemos que é viciante. Tudo que é opioide ou vendo ópio é viciante. E essa conversinha fiada é que levou a maior epidemia de ópio que nós estamos tendo hoje. Justamente a história de não ser viciante. Tá? Qualquer opioide é viciante. E todos os cientistas sabem. Olha como é que ela vendia o produto dela. A Bayer Pharmaceutical vendia aspirina, porque ela é a primeira desenvolvedora da aspirina, porque a aspirina existia no Egito Antigo, mas ela pegou a aspirina para si, criou, né, o comprimido de aspirina, e heroína. Olha lá, com a criança na mesa. Ô copinho de heroína aí, gente. O uso dela era injetável também. Aí começa a heroína injetável, como vocês conhecem hoje.
Hã? Como vocês conhecem hoje, foi isso daí que a Bayer teve a boa ideia de fazer. É a heroína injetável. Ou seja, mais uma via de administração. Já não bastava cheirar, não bastava fumar, agora nós injetamos também. E ela injetável dá muito mais efeito. É desse jeito ali, ó. Você vai na farmácia, o cara tava... É que não tá dando para vocês verem, obviamente, ler, porque os caras não colocavam uma propaganda, eles descreviam, né, as maravilhas que isso poderia causar para você, te dar. Mas ali tem aquela fotinho da criança com um vidro de heroína. Vendia ali era um medicamento. Ele lançou como um medicamento. Mas logo foi retirado. Porque será? As pessoas estavam morrendo de overdose. Elas não sabiam a dosagem. Elas começavam a usar, enfiavam lá de qualquer jeito, com a seringa lá, porque está dentro de casa. Elas morriam de overdose. Por isso que eu falei, ó, que ideia chuchu. Aí foi justamente essa conversinha de não viciante que levou ao Oxycontin, a oxicodona, conhecida como Oxy hoje. Eu contei para vocês um pedaço dessa história, né? Oi. Exato, é ele mesmo que inicia a epidemia de ópio que tem hoje. Já estava, como vocês viram. Porque aí as pessoas eram viciadas em heroína, começaram a se viciar em heroína, a Bayer tirou. Só que a galera que produzia ópio falou o quê? Manda para eles. Vamos vender para essa galera. Então a heroína continuou sendo usada. De forma ilegal, mas continuou. Só que daí o pessoal ficava pesquisando. O que nós vamos fazer com a morfina? Porque a morfina já não está servindo. Realmente as pessoas criam tolerância. Então, um paciente com o pensamento da Purdue Pharma, que para mim, pensamento deles era, eles produziam morfina. Só que morfina não estava rendendo. Aí os caras pensaram em um opioide sintético para substituir a morfina. Então, eles conseguiram criar a oxicodona. Não é assim tão difícil você modificar a molécula do ópio e inserir alguma coisa e ela se tornar mais potente. Só que, logicamente, depende disso tudo. Ou você mata direto a pessoa. O Império da Dor conta essa história. Aí, como que é? Eles colocavam a propaganda assim, ó, na TV nos Estados Unidos, tá? Ou na revista, ou no que quer que seja. Tome Oxycontin, 12 horas, alivia a dor, tira dor de cabeça, tira tudo. Tira, sabe como é que é? Sem o acetaminofeno, que causa toxicidade. E melhor, não vicia. Foi isso que foi divulgado, foi isso que foi dito, foi isso que foi vendido
pela Purdue. Só que é óbvio que vicia. Todo mundo sabe. E o governo dos Estados Unidos deixou isso passar. Claro que assim, teve compra, né, de coisa, assim, de molhar o dinheiro, não, a mão do cara com o dinheiro. O próprio cara já estava viciado em Oxycontin. Tipo, o próprio cara já estava cheirando o Oxycontin, que é comprimido. Isso o cara do FDA, da agência regulatória americana. Ele já estava cheirando o Oxycontin. Então, como que você regula esse negócio se tudo foi jogado para o alto e essa droga foi jogada para a galera tomar? Todo mundo prescrevia porque as pessoas ganhavam dinheiro em cima de prescrição. Todo mundo tomava até para dor de cabeça. E aí? E aí criou-se a maior epidemia de ópio que a gente está tendo agora. Por causa dele. Agora, depois dele vem quem? O fentanil. Oi? Ele foi criado ali por volta dos anos de 1990 e alguma coisa. E perdurou. A Purdue só foi ser realmente processada e fechada ali para 2007, 2008. Não, mas foi assim tempo suficiente para causar um dano aos Estados Unidos, gente, que... Bom, eu pensei em começar a passar para vocês a série, se vocês quiserem começar a assistir. Vocês querem? É uma série mesmo que conta a história real, só que em formato de série, não de documentário. Porque a história é tão complexa que se vocês assistirem, vocês vão sentir melhor do que se eu contar. Porque era bem daquele jeitinho que a série fez. Claro que se tem um pouquinho de liberdade, mas era bem daquele jeitinho mesmo. Ela não tem muitos episódios e se vocês quiserem assistir, eu pensei em começar a passar. Só que aí eu vou ter que começar a passar na próxima aula, né? Porque... Aí eu vou passar então para vocês o Império da Dor, que vocês vão entender o tamanho do estrago que isso fez. Tá bom? Eu devo passar 1 ou 2 episódios da série, a gente pode conversar depois. Lógico que hoje vocês vão ver um, porque deve dar uns 50 minutos. Mas aí a gente vai vendo conforme a gente vai conversando, tá bom? Então, até a próxima aula, que agora são 9. Espera aí. Então é isso. Aí, a partir na próxima aula, eu passo para vocês. E a gente vai discutindo qualquer coisa no meio, tá bom? Beijo para vocês, até já já.